Flamengo 2, Atlético Paranaense 1, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil 2023. Vamos fazer uma análise tática e contar a história desse jogo. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Flamengo entra no jogo numa base de um 4-3-3, time que se defende pouco durante o jogo porque o Atlético pouco ataca, né? Vai atacar só lá pro fim do jogo, esporadicamente durante o primeiro tempo ali e tal. Mas deu para notar umas três movimentações defensivas do Flamengo durante o jogo. A primeira é a marcação-pressão lá em cima, que aí os três atacantes, Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro, pressionam lá em cima, formando esse 4-3-3 realmente. A segunda é quando os dois descem, formando um 4-1 ao lado de Gerson e Vitor Hugo. E a terceira é quando o Pulgar acompanha a subida ou do Canóbio ou do Vitor Roque dentro da área. E aí ele acaba entrando na linha de 5 aqui atrás junto com os zagueiros. Então o Flamengo alterna a marcação entre esses 5-4-1 ou então 4-1-4-1 ou a subida de Arrascaeta e Everton Ribeiro como um 4-3-3. Essa é a marcação do Flamengo no jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Ofensivamente, aí você pega Arrascaeta e Everton Ribeiro entrando na área para que o Ayrton Lucas e o Wesley subam nas pontas, formando a linha de 5 lá na frente. E esse é o time ofensivo do Flamengo. Sendo que a partir disso aqui você tem a movimentação individual de alguns jogadores. Everton Ribeiro e Wesley, os dois trocam de posição entre eles ali durante o jogo inteiro. E o outro é o Gerson, que ele é o coringa do time, porque ele faz essa meia pela esquerda aqui, só que ele está sempre se movimentando pelo campo. Ele troca de posição com o Ayrton Lucas fica. Ele troca com o Arrascaeta volta para jogar. Ou então ele simplesmente entra nessa linha de 5 jogadores formando um sexto jogador, né? Então ele entra como um sexto jogador nessa linha aqui lá ofensiva, entra na área ao lado do Pedro, ou então ele acompanha a bola. Então se a bola está pela esquerda, ele está buscando a bola. Se a bola está lá pela direita, ele também sai da esquerda e vai buscar a bola lá pela direita também. Então o Gerson está em todos os lugares do campo, aí ele é um coringa do time realmente, e essa é a movimentação do Gerson no jogo. Aí você tem Pulgar e Vitor Hugo aqui no meio, e esse é o time ofensivo do Flamengo, né? O Atlético, cara, entra no jogo numa base de um 3-5-2. Um time que se defende primeiro, no início do jogo ali, ele até faz aquele balanço defensivo da Inter de Milão na Champions League, né? Se você viu a Champions League, você vai saber. Porque tanto o Eric quanto o Vitor Bueno, né? Os dois aqui fazem o balanço da seguinte forma. Se a bola está aqui pela esquerda, ele marca aqui pela esquerda e aí o Fernandinho e o Eric centralizam. Se a bola está lá pela direita, o Eric sobe lá, o Fernandinho e Vitor Bueno centralizam. Esse balanceio entre os três meias, né, do Atlético Paranaense. Né? Só que, a partir do momento que o Flamengo começa a pressionar, aí o Esquivel e o Madison descem formando a linha de 5 aqui atrás e aí formando o 5-3-2. Em alguns momentos do jogo, quando o Flamengo pressiona bastante, aí o Canóbio até sai aqui do lado do Vitor Roque e desce nessa linha de 4 aqui também. Então isso aqui acontece em alguns momentos. Então a marcação do Atlético varia entre o 5-4-1 ou um 5-3-2 com o Canóbio lá na frente, ou então o balanço defensivo ali tanto de Eric quanto de Vitor Bueno, e esse é o time defensivo do Atlético. Ofensivamente, aí você tem as poucas vezes que o Atlético sobe para o ataque, é o Esquivel e o Madison subindo para o ataque aí, formando esse 3-3-4 realmente, mas isso aqui pouco acontece no segundo tempo, a gente vai chegar lá, mas então vamos deixar o Atlético aqui no 5-3-2, que é a maior parte do jogo, ele jogou dessa forma, né? Primeiro tempo então, é um jogo que o Flamengo já começa tocando mais a bola, o Atlético se defendendo, tentando contra-ataque, nos primeiros 15 minutos, uma chance para cada lado. Aos 6 minutos, o gol do Canóbio, né, na dividida do Vitor Roque, ele ganha ali, o Canóbio sai cara a cara, 1-0 Atlético Paranaense, e o Arrascaeta tem uma falta que ele quase faz um golaço, né? A partir aqui dos 15 minutos, 1-0 Atlético, pressão do Flamengo até o fim quase, né? Só que, mesmo com a pressão do Flamengo, nada acontece, porque o Atlético se defende muito bem no jogo. E aí só lá para os 45 do primeiro tempo, o Pulgar tem uma chance de cabeça na pequena área ali, que o Bento faz a defesa, e assim termina o primeiro tempo, 1-0 Atlético Paranaense. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é importante, tá? Segundo tempo. Segundo tempo é pressão do Flamengo, o Flamengo vai para cima, o Atlético continua se defendendo bem, né? Só que o Flamengo começa a criar chances de gol. Nos primeiros 10 minutos ali, o Arrascaeta tem um chute cruzado que o Bento faz a defesa,
E aos 10 minutos vem o gol do Pedro para empatar o jogo de pênalti, né? Pênalti do Madison no Arrascaeta, 1-1 no placar, gol do Pedro de pênalti aos 10 minutos. Aos 13 minutos, mudança no Atlético, sai o Vitor Bueno para a entrada do Christian e sai o Madison para a entrada do Kelvin. E aos 21 minutos, dos 3 aos 21, nada acontecendo, mudança no Flamengo. Sai o Vitor Hugo para a entrada do Bruno Henrique, que entra na posição do Arrascaeta como atacante pela esquerda, e o Arrascaeta vai lá para a meia direita na posição do Vitor Hugo, ao lado do Gerson, né? E aí, 4 minutos em campo, aos 25 do segundo tempo, falta para o Arrascaeta, ele bate na área e gol do Bruno Henrique de cabeça para fazer 2-1 no placar aos 25 do segundo tempo. Aos 32, mudança aqui, sai Everton Ribeiro para a entrada do Luiz Araújo, que faz a estreia dele. Aos 35, mudança no Atlético, sai o Canóbio para a entrada do Coelho e sai o Eric para a entrada do Cittadini. E aqui o Atlético começa a jogar. A partir aqui dos 35, perdendo por 2-1 de virada, o Atlético começa a pressionar, não a pressionar, mas a equilibrar o jogo com o Flamengo, a atacar também. E aí Esquivel e Kelvin começam a subir para o ataque também. A partir daqui, então, o jogo é equilibrado, aos 35 até o fim do jogo. Aqui, uma chance para cada lado. O Bruno Henrique tem aquela chance que ele dá de cobertura, né, para fora, no lançamento do Luiz Araújo. E o Pedro Henrique tem uma chance de cabeça que o Matheus faz a defesa. Aos 41, mudança no Flamengo. Sai o Arrascaeta para a entrada do Thiago Maia. Aos 42, sai o Vitor Roque para a entrada do Thiago Andrade. E a última chance do jogo é aquela ombrada do Coelho na pequena área ali, para o Atlético Paranaense, que não dá em nada, e assim termina o jogo. O Flamengo teve 80% de posse de bola durante o jogo, mas criou apenas 6 chances de gol. O Atlético se defendeu muito bem, conseguiu aí se defender, mas o Flamengo criou só 6 chances de gol. Contra 3 do Atlético Paranaense, 6-3 de chances de gol, 2-1 para o Flamengo no placar. Esse é o resultado do jogo. Os destaques, cara, eu vou destacar 3 jogadores por time. Pelo Atlético, Canóbio, eu acho que o Esquivel fez uma boa estreia também. E o Thiago Heleno, tá? Os 3 melhores do Atlético, na minha opinião. Pelo Flamengo, o Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique aí, que decidiu o jogo também. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Flamengo, do Atlético Paranaense, futebol brasileiro e europeu também. E curte o vídeo que você me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!